assim, coisa de 1 minuto, e depois eu já não vi mais nada, 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 nada. Eles me doparam, me entubaram, e aí quando me entubaram foi quando começou, assim, realmente a vida após a morte, o que é que realmente o nosso espírito faz enquanto a gente dorme, enquanto a gente repousa, enquanto o nosso corpo está sem força, sem energia para levantar. E o espírito ele é bem, bem mais forte do que o nosso corpo, porque ele consegue assim romper barreiras do tempo, inclusive do tempo, porque era milésimo de segundo, e também assim me levava para lugares assim, que eu nunca fui, mas que no meu pensamento eu pensava e eu chegava, entendeu? E foi muito, muito, muito louco isso. Até eu achava que eu estava ficando louca, porque eu não entendia nada disso aí. Era um universo muito novo para mim. Eu precisei estudar muito para entender, né, o que aconteceu. Mas foi aí onde começou as EQMs. E em que momento, assim, que tu percebeste teu corpo, o teu espírito fora do corpo? Em que momento foi esse? No momento da intubação já? Sim, aí quando eles me entubaram, né, que eu estava lá apagada, eu me via fora do corpo. Só que era muito estranho, eu não conseguia ver meu corpo inteiro, eu conseguia ver da cintura para baixo, ver as pernas. E eu dizia assim: eu sei que eu conheço essas pernas, sou eu que estou deitada aí. Eu dizia: sou eu, mas e o que é que eu estou fazendo aqui? Só que aí, de repente, eu via uma luz vermelha, uma sirene, e aí chegava uma maca e eles me botavam nessa maca e eu entrava com eles nessa ambulância. Eu entrava 2 vezes, eu entrava na maca e entrava eu me vendo. E aí eu vi um médico conversando com o outro, tal, tal, tal. E aí eu entrava na conversa, eu dizia: vocês vão fazer o que comigo? Não, a gente vai cuidar de você. Eu disse: mas eu tô bem. Eu só sofri um acidente, mas eu tô bem. Eu achava que eu tinha sofrido um acidente. Aí eles falaram: não, você não sofreu um acidente. Você precisa de cuidados, mas você não sofreu um acidente. Relaxa, deita, vai ficar tudo bem. Só que eu não queria ficar deitada. Eu não queria. E eles queriam que eu ficasse deitada. E eu insistia: não. Aí eu disse: que lugar é esse que a gente tá? Porque era um lugar assim, meio escuro, com pouca luz, mas eu via muita gente, aquela coisa, um entra e sai, uma agonia, muita gente chegando, muita gente de branco, como se fossem médicos, enfermeiras, todos paramentados e ajudando as pessoas, e várias camas, e eles me tirando dessa ambulância. E aí eu dizia assim: por que que vocês me trouxeram para aqui? Eu quero ir para o hospital da Unimed, eu tenho um plano de saúde. Aí até um colega meu, Anderson, com quem eu já até fiz uma live com ele, ele até brinca comigo, disse: até teu espírito é teimoso, quer ir, quer ir para a Mas, Unimed, né? E eu conversava com eles, e eu era várias pessoas assim, sabe? E entrava e saía, e dizia: doutor, não sei o que, não sei o que, e ele: eu já vou, e eu: vá, homem, pode ir. Eu dizia: eu tô bem, pode ir, eu vou embora. E aí um deles falava assim: olha, você até pode ir, mas você tem a liberdade de ir, mas você precisa se cuidar, a gente quer cuidar de você. Mas se você quer ir, a gente também não pode impedir. Aí eu vou trabalhar, eu tô bem, eu vou pro meu trabalho. E nisso, no que eu dizia eu vou pro meu trabalho, eu chegava no meu trabalho, assim, num piscar de olho. Eu tipo, saía andando, já via, assim, uma rua, uma avenida, e no estalar de dedo eu chegava no meu trabalho. E eu cheguei no meu trabalho, eu cheguei a ver as pessoas que realmente trabalhavam comigo.
E eu cheguei a entrar e presenciar reuniões que teve ali, que depois que eu saí do hospital, que eu contei, e as pessoas disseram, realmente aconteceu isso. Isso aconteceu aqui. Como é que você sabe? Quem lhe falou? E aí eu dizia, não, eu vi. Aí eu falava assim, não, eu sonhei, né? Porque como eu não Para não entendia, assustar. eu falava, eu sonhei, e também para não assustar, porque até eu me assustava com isso. Como era que eu sabia de riquezas de detalhe, de conversas? Porque eu sou a chefe do setor aí eu sou secretária municipal aqui da minha cidade. E aí o prefeito precisaria me substituir, porque eu ia ficar fora do trabalho por vários dias. Ninguém sabia nem se eu voltava viva, né? Porque eu não tinha mais esperança. Os médicos já estavam desacreditando de mim também. E aí eu cheguei a presenciar reuniões, inclusive de alguns colegas secretários, onde eles discutiam nomes de pessoas para me substituir no período em que eu estaria fora, porque estava chegando verbas do governo federal, verbas Covid, e alguém precisava se responsabilizar por aquilo. E aí eu dizia assim, mas eu não tô, eu lá na reunião, mas eu não estou aqui, porque vocês vão me substituir? Porque vocês não estão me vendo, não? Eles não me viam, mas eu via, ouvia nitidamente. Tudo que eles estavam conversando, eu via e ouvia. E aquilo ali me chocou mais ainda depois que eu tive alta, que eu voltei a trabalhar, e eu comecei a conversar algumas coisas, assim, quando as pessoas achavam que eu tinha enlouquecido, eu não comentava mais. Mas aí, quando eu comecei a conversar dentro do meu setor mesmo de trabalho, onde tem várias pessoas que eram espíritas, elas não se assustavam, elas me ouviam, elas achavam interessante. Em nenhum momento elas diziam o que era, mas elas queriam ouvir, não tinha medo, não dizia que eu era louca. Minha própria mãe dizia que eu estava louca. Minha própria mãe, quando eu começava a relatar, ela dizia que eu estava louca. E essas pessoas, elas sabiam me ouvir. Então, eu comecei a desabafar com essas pessoas mais, a contar mais.